ela como que aí facilita para vocês. É mais baixinha. Boa tarde. Vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos começando, a gente está aqui se reconhecendo, quem está aqui presencial. Todo mundo feliz de se encontrar, se reencontrar. Estamos aqui atualizando desde quando que a gente vai se vendo. Eu sou Eliana, sou psicóloga, sou conselheira aqui do CRP e tenho a tarefa aqui, então, de coordenar o núcleo do SUAS, né? Que é um coletivo em que a gente vem entendendo que é preciso construir das psicólogas que trabalham no SUAS, especialmente nesse recorte que a gente foi fazendo. Ficou mudo. Parei de ouvir, Eliana, vocês pararam também? Sim, ficou mudo. Não, já resolvi. Tá, nós fomos mutar todo mundo e mutamos nós também. Quando a gente começou a conversar com a categoria sobre as condições de trabalho, né, a gente foi entendendo que tinha um recorte bem específico da psicologia no SUAS, porque a gente estava lá na linha de frente, estava lá como serviço essencial, mas também não estava tendo esse reconhecimento porque nós não estávamos na política de saúde, né? E a gente foi se achando, se identificando e foi construindo esse espaço, né? Que resultou em várias ações coletivas e em interface com o CRES. A gente brigou pelas vacinas, a gente foi construindo, foi começando a participar da Frente Gaúcha em Defesa do SUS, da Seguridade Social, foi começando a acompanhar o FET-SUAS, e hoje a gente ocupa esse espaço importante que é no Conselho Estadual da Assistência Social, que é a Dani, que está aqui conosco, é a nossa representante, né? Para a gente é muito importante, assim, estar ali opinando como profissão, né? E aí a gente vai acompanhando o movimento nacional também, assim, né? Na nossa Compass, que a Neuza vai explicar depois, e vai ajudando a construir, então, a mostra da psicologia no SUAS, que é um espaço que para nós é bem importante, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, e construiu esse time aqui, que é a nossa delegação, que a gente diz, né, que foi para Curitiba e se reconheceu lá como um coletivo de construindo uma rede, e a gente ficou pensando que não dava para ficar só entre nós aquilo que a gente viveu, né? Então, a gente decidiu fazer esse encontro aqui para poder contar para vocês um pouco de como foi essa nossa ida para Curitiba, né, como representantes do Rio Grande do Sul, e como a gente pretende, assim, nós estamos agora aqui nos 60 anos, né, da psicologia, tentando imaginar como que a gente projeta os próximos 60, né, contando um pouco da nossa história e nos projetando daqui para frente. E a psicologia nas políticas públicas e na assistência social e toda a pauta que atravessa o nosso exercício na assistência está muito presente nessa nossa problematização, assim, da psicologia hoje, né? Então, a gente convidou, alguns estão aqui presencial da nossa delegação, outros estão lá, que a gente foi se olhando e se vendo. Nós vamos contar rapidamente como que foi essa nossa... Rapidamente não, porque nós somos um monte de gente para falar, né? Mas nós vamos nos escutar e contar um pouco de como que foi essa nossa trajetória, e depois a gente quer escutar vocês também, tá? Nós vamos pedir para a Neuza começar, né? Que vai nos situar aí, historicamente também, não só politicamente, mas historicamente em relação a isso. Vai lá, Neuza. Oi, pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui no CRP e muito bom estar com vocês aí, né? Mesmo online, à distância, mas a gente poder continuar trocando. Eu vou contar um pouco de todo esse processo da Compass e da mostra, e no final eu quero trazer assim um pouco de um documento que a gente está preparando, que a gente quer para enviar para vários lugares, e que também a gente está ainda aceitando assim outros lugares, que eu falo instituições, que é interessante a gente enviar esse documento, que é mais assim específico sobre a questão das trabalhadoras do SUAS, que veio a partir do fórum que a gente realizou em todas as mostras, né? Então, o Sistema Conselho já havia feito uma mostra em 2019, que teve uma excelente repercussão, né?
E aí, nessa gestão, a gente iniciou a gestão e logo veio uma pandemia, e a gente, no início, não tinha certeza se ia sair essa amostra ou não. Mas aí, no decorrer, né, dos anos aí, 2020, 2021, como que eu acho que a Compass pôde assim, mobilizar bastante assim, as profissionais da psicologia, os profissionais do SUAS, a gente resolveu encarar a amostra e encarar de forma presencial, né? Um pouco de desafio, que eu vou contar um pouco, mas que foi muito interessante e que valeu a pena. A Compass, assim, a partir de 2020, ela teve uma composição um pouco diferente, assim. A gente tem o representante do Conselho Federal, né, que está coordenando, no caso eu, e a gente tem mais um representante de cada região do Brasil. Diz o que é a Compass? A Compass é a Comissão Nacional de Assistência Social, que é uma comissão do Conselho Federal de Psicologia, né? Assim como a gente tem a CNDH, que é a Comissão Nacional de Direitos Humanos, assim como a gente tem a CCAP, que é a avaliação psicológica, né? São as grandes comissões oficiais, né? Do Conselho Federal de Psicologia, mas que também envolve o sistema conselho, né? Todos os regionais. E nessa gestão, então, a nosso objetivo sempre foi assim, poder chegar naquela profissional lá da ponta, lá da base, poder trazer as experiências e discutir com esses profissionais. Então, a gente fez uma equipe assim, de 5 pessoas, uma de cada região, mas a primeira assim, atividade que a gente já foi de fazer uma reunião nacional para que a gente pudesse articular os grupos regionais. Aí a gente fez uma comissão, um grupo de cada região, que é composto pelas pessoas que estão envolvidas com a política da assistência social nos CRPs de todo o Brasil, e a gente trabalhou assim, então, articulando, conversando e organizando todas as atividades com essas comissões de cada região. E acho que foi um modo de a gente ter uma participação assim nacional e a partir dessa capilarização assim de cada regional poder realmente estar lá em comunicação com as profissionais da psicologia no SUAS. E aí a gente já partiu assim de uma grande reunião nacional, depois a gente começou a fazer essas reuniões com cada regional, os núcleos regionais, com os participantes de todos os CRPs das regiões, e aí a gente já começou a desenvolver, planejar algumas atividades para a Compass, né? Então, a primeira foi uma roda de conversa que a gente fez sobre o SUAS, o Assistência Social e as Relações com a Justiça, que a gente assim organizou um documento a partir dessas rodas, que ele está subsidiando uma resolução que está sendo elaborada por um GT da PAF. Então, a gente subsidiou esse GT, na verdade. E esse GT está andando, mas essa resolução ela ainda não está pronta. Por quê? Porque, assim, veio a pandemia, veio uma série de questões que aconteceram nacionalmente, em termos de precarização, em termos de condições de trabalho, e mais, assim, situações ainda com assistência social e a justiça. Então, parece que é uma comissão que a gente nunca consegue terminar, porque toda vez tem mais questões para se discutir, para se incluir nessa resolução. Mas a gente espera que breve a gente consiga concluir essa resolução e divulgar todos esses materiais que a gente trouxe, assim, que eu acho que também não é novidade para ninguém as questões que estão implicadas, né, nesse nosso dia a dia da assistência social com a justiça. Então, assim, depois dessa roda de conversa, a gente fez uns webinários nacionalmente que era para subsidiar uma discussão, uma mobilização para as profissionais participarem da 12ª Conferência Nacional da Assistência Social, que foi lá em dezembro. E foi bastante interessante, que a partir, então, desses webinários, a gente tomou esses eixos que eram da conferência, não necessariamente os eixos, literalmente esses eixos, mas a gente tomou para poder preparar a mostra nacionalmente. Então, foi naquele momento que a gente resolveu fazer a segunda mostra nacional, sem saber se ela iria acontecer presencialmente ou não naquele momento. Então, esses eixos, como vocês devem
lembrar. Um era sobre vigilância socioassistencial e proteção social, infância e juventude como prioridade absoluta, que estava relacionado assim com um dos eixos da conferência. O outro foi emergência de desastres, práticas da psicologia no SUS frente ao cenário pandêmico e ausência de planos de contingência. O outro foi a gestão dos direitos socioassistenciais, visando a resolutividade das demandas e a emancipação social dos usuários. O quarto foi a gestão democrática, a construção de orçamentos com participação, o que a psicologia tem a ver com isso. E o quinto, a participação e equidade no controle social, a garantia dos direitos sociais na diversidade dos territórios. Então, esses foram os eixos que compuseram a mostra, que, por sua vez, foram inspirados nos eixos que foram debatidos lá na 12ª Conferência Nacional. E esses eixos também foram aqueles que as pessoas escreveram os trabalhos da mostra, né? Então, todas as regiões, elas tinham esses eixos, mas cada região do Brasil na mostra focou um deles, né? Como assim um tema central. Não que os outros não fossem discutidos, mas um deles é que foi, digamos assim, o foco maior da discussão. A mostra aconteceu assim durante os dias de 29 de abril até 28 de maio, né, nas 5 regiões. Brasília foi o primeiro lugar, que foi dia 29 e 30 de abril. Belo Horizonte, o segundo, 6 e 7 de maio. Nordeste, Recife, o terceiro, 13 e 14 de maio. Curitiba, que foi a região sul, foi no dia 20 e 21 de maio. E dia 27 e 28 de maio foi em Porto Velho, região norte, que daí foi quando a gente encerrou todas as 5 etapas da mostra. A gente teve assim um total de inscrições de 1.746 pessoas. Foi bastante interessante. 223 no Centro-Oeste, 640 no Sudeste. Depois teve 543 no Sudeste, 489 no Nordeste, 253 no Sul e 238 no Norte. Foi um momento assim um pouco difícil a organização, e quando a gente decidiu realmente fazer presencial, para a gente poder começar a mobilizar uma volta nossa, que a gente sabe que é nas ruas, que é nos espaços públicos, que a gente consegue tensionar muitas coisas e fazer a mudança. E devido assim tudo aquilo que aconteceu na pandemia, na assistência social, que eu acho que foi assim um local onde os profissionais estiveram mais à frente, né? Mais à rua, mais de cara com essa situação. Né? Eu acho que, claro, que tem os da saúde que tiveram bastante envolvidos, mas eu acho que eles tinham assim uma proteção maior logo, e uma reivindicação que foi atendida mais prontamente do que os profissionais da assistência, né? Que ficaram muito mais expostos a determinadas condições. Então, a pandemia também teve esse foco, né? Era discutir a questão da psicologia na assistência social neste contexto da pandemia. E aí, então, a gente resolveu fazer presencial. Em alguns momentos foi difícil assim a gente achar local para isso, disponibilizar local, porque estava recém começando a abrir os espaços e esses eventos presenciais, que foi quando a gente começou a organizar agora, em março, abril desse ano, né? Então, bastante recente, vamos dizer. No total, assim, de pessoas que participaram presencialmente foram 640. As outras pessoas tiveram a participação de maneira online, ou de maneira remota. A gente teve a participação de trabalhos inscritos, que eu quero ver aqui, que estava colocada aqui, que foram na média de... Não tenho aqui muito, não tenho aqui anotado, eu tinha anotado nas etapas, mas foram assim, acho que mais de 200 trabalhos, né, nas cinco regiões. Então, assim, não foram tantas inscrições de trabalho dos profissionais, mas foi significativa, levando em consideração o contexto que a gente estava
vivendo naquele momento. E aí a gente preencheu mais a amostra com mesas e debates. E foi nessa circunstância, e devido também todo o contexto da pandemia, que a gente resolveu fazer um foco especial, um fórum especial em todas as etapas, que era sobre a questão das trabalhadoras do SUAS, trabalhadoras da psicologia no SUAS, trabalhadores também da psicologia no SUAS. E isso sim, assim, tinha um caráter, assim, vamos dizer, de a gente poder fazer alguma ação sobre isso, porque durante esse período da pandemia, a Compass, assim, escutou, acho que teve vários grupos de regionais, o mesmo de nacional, em relação a todo documentos, cartas, notas técnicas que saíram em relação à situação de trabalho, né, das profissionais da assistência. E a Compass, assim, até então, a gente não tinha se dirigido especificamente sobre isso, embora a gente participe lá do FNT SUAS, né, o FT SUAS, tudo, mas a gente achou que nesse momento da mostra, então, a gente podia focar uma discussão mais específica sobre essa questão das trabalhadoras do SUAS e poder levantar aí uma série de circunstâncias que essas trabalhadoras trouxessem no debate, para a gente poder elaborar um documento, que é o que a gente está fazendo nesse momento. O documento já está bastante adiantado, e esse documento a gente pretende enviar para todos os CRPs, sindicatos, gestores, né, e outras entidades que a gente considerar que é importante, né, de chegar e de debaterem, né, sobre as condições de trabalho no SUAS. Então, esse documento ele tem, assim, 3 grandes tópicos, talvez ele vai ter um pouco outros, assim, que é a questão do controle social, a questão dos recursos e a questão da precarização dos vínculos trabalhistas. Na questão do controle social, por exemplo, o que a gente escutou da amostra foi, por exemplo, assim, a não liberação funcional para a participação nos espaços, né, colegiados do SUAS, o assédio moral e represálias políticas para trabalhadoras e organizados em espaços coletivos e colegiados, a fragilização do controle social em nível nacional e consequente efeito cascata para os estados e União, produzindo desmobilização na organização dos coletivos e trabalhadores, a retirada por decreto de mecanismos de controle social, culminando com a fragilização da política de assistência social, ausência de fiscalização, desistência diante da garantia de direitos dos trabalhadores, enfraquecimento do trabalhador na busca de recursos destinado ao exercício profissional. Também o impedimento por parte das gestões quanto à participação das trabalhadoras nos espaços de controle social, produzindo esvaziamento desses profissionais da psicologia nesse contexto. Também, assim, aí já se coloca também a questão dos CRPs devem fomentar a participação das trabalhadoras nos espaços de controle social. E também a questão da ausência de valorização de alguns CRPs para a pauta do SUAS e consequente não indicação de suas representações. E também foram abordados temas que estão relacionados à questão do desfinanciamento da política de assistência social e a luta para a recomposição do orçamento. Então, esse desfinanciamento tem correlação direta com as questões de visibilidade e importância política, né, que a gente tem visto, principalmente em relação aos recursos. Então, esses são alguns tópicos da relação do controle social que ainda não foram concluídos. Em relação aos recursos, colocado assim, a política da assistência social possui um histórico de baixo investimento, todos nós sabemos disso, devido à forma pela qual foi constituída, de modo que somente em 2004, né, com o estabelecimento do PNAS, passou a ser efetivamente considerada uma política pública universal e não contributiva. E o estabelecimento do PNAS viabilizou o mecanismo de controle social sobre as finanças da política de assistência social, dentre eles o repasse do fundo e instrumento de fiscalização e gerenciamento dos recursos por meio das condições de finanças
nas 3 esferas do controle social. Então, um histórico de fragilidade jurídica na alocação de recursos socioassistenciais, sem percentual constitucional garantido, né? Também o desfinanciamento que provoca prejuízos e descontinuidade à execução dos serviços preconizados no PNAS, como interrupção de atividade realizada junto às famílias. E além da estrutura física precária que impossibilita a execução das tarefas. Também a ausência de transportes, carros e lanchas e de manutenção destes para a execução de serviços, ocasionando prejuízos e interrupção das atividades junto às populações específicas. O desmonte financeiro estrutural que produz a descaracterização da política em seu objetivo principal de garantia de direitos. E a falta de entendimento dos gestores públicos sobre a execução da política e as peculiaridades do orçamento, bem como a falta de entendimento do quanto o desmonte dos SUAS impacta a própria gestão municipal. E aí, sobre a questão da precarização dos vínculos trabalhistas, né? O que a gente conseguiu levantar nessas cinco etapas da mostra, né, no Brasil todo. Então, que os efeitos da reforma trabalhista de 2017, somados à não concretização da NOB RH SUAS de 2010, produziram diversas outras formas de contratação do trabalhador, aumentando a fragilidade dos vínculos trabalhistas. Modalidades de vínculos do trabalho, como o MEI, né, e a contratação denominada voluntariado, trazem sérios prejuízos ao vínculo do trabalhador. O MEI traz uma perspectiva de empreendedorismo, mas se trata de uma falsa condição de autonomia, uma vez que é exigido o mesmo compromisso e execução de tarefas e outras formas de contratação não precarizadas. Ademais, se expressa como uma fragilidade de vínculos, a fim de que o gestor tenha menos ônus com direitos trabalhistas. A contratação denominada voluntariado é, na realidade, um artifício verbal que se configura por um termo contratual, pelo qual o trabalhador assume o compromisso de receber apenas o salário líquido, retirando-se todos os seus direitos sociais. E a terceirização via OS e o CIPS são instrumentos de contratação de profissionais para os SUAS e, em função do cenário de precarização da política, não têm sido acompanhadas pelos gestores. Nesse sentido, não garante as condições mínimas de protocolos sanitários demandados pelos trabalhadores em tempo de pandemia. Não se adequam às alterações previstas pelos planos de contingência a serem realizados nos serviços, programas, projetos e benefícios relacionados ao contexto da assistência social. As gestões públicas, visando enfrentar os efeitos da responsabilidade fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estabeleceu parâmetros para o teto de gastos públicos, né? E aí a gente tem listado aqui uma série de questões, como ausência de planos de cargos, carreiras e salários, a regulamentação da jornada com equidade para trabalhadores, a ausência de concursos públicos, a sobreposição de programas, né, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, Criança Feliz, a sobreposição de demandas judiciais, habitação, trabalho, a deslegitimação dos movimentos organizados dos trabalhadores, né? Ou seja, o SUS, durante e pós-pandemia, sofreu muitos impactos nas suas estruturas físicas e a grande maioria dos espaços físicos não suportam o aumento da demanda materializada em filas extensas e demandas reprimidas, e consequentes impactos emocionais na saúde das trabalhadoras, em decorrência do aumento da demanda de serviços, em paradoxo ao não reconhecimento do SUAS como política prioritária perante o processo de vacinação, bem como o acesso a condições fitossanitárias seguras para a efetivação do trabalho, culminando com um grande processo de adoecimento das trabalhadoras. Dentro deste contexto, os mais prejudicados foram os usuários dos serviços ofertados pela política do SUAS. Então, considerando importante socializar as discussões acumuladas ao longo desta mostra com a categoria,
os gestores e os CRPs, a fim de que se faça ecoar as demandas discutidas pelas trabalhadoras do SUAS, passamos a pensar junto em transformações dessas realidades, né? Isso acho que é uma questão assim super importante, porque a gente sabe que tem uma série de questões no SUAS, mas focar um pouco neste momento a questão das trabalhadoras do SUAS, eu acho que é uma questão que vai reverter, claro, para a população. Então, aqui a gente lista todas essas questões, que ainda tem mais, e que a gente vai terminar de elaborar, para poder realmente fazer uma nota técnica, uma carta, e poder enviar assim por todas essas instituições, gestores, né, etc., etc. Inclusive, a gente está recebendo sugestões de espaços que vocês consideram importante que seja enviado esse documento. Então, eu acho assim que a mostra, além de ter propiciado excelentes debates, que eu acho assim que fortaleceram, né, e que puderam assim dar uma escuta às trabalhadoras, né, que depois desse período da pandemia, muitas delas puderam estar presentes em todas essas etapas e poder contar das suas experiências nas diversos temas que se debateu. Eu acho que foi assim um momento muito produtivo, fundamental e super importante, vamos dizer, para a política do SUAS, né? Que a Compass pôde propiciar. E eu acho que a gente teve assim uma colaboração especial, assim, né? De todos os CRs, né? Nessa composição para essa Compass, né? E aqui no Sul, especialmente, acho que a gente foi muito feliz e a gente teve uns debates ricos e eu diria também emocionantes, né, Eliana? Muito emocionantes. Então, eu acho que depois, no decorrer, a gente pode voltar e conversar mais coisas. Mas acho que era isso que eu queria trazer um pouco, assim, como resultado deste processo. Obrigada, Neuza. Eu fico escutando a Neuza e pensando, a gente que lute, né? Para dar conta de toda a informação que ela traz e a provocação que tu nos faz. É importante que a gente que estava numa, escutar isso que tu conta das outras, né? Isso. Porque dimensiona, assim, isso nacionalmente e acho que vai colocando a gente nesse cenário todo de desenhar. Eu sou uma entusiasta assim, desses encontros, dessas mostras, porque a gente vai se reconhecendo, né? Então, a gente chegou lá, encontrou com o povo do Paraná, com o povo de Santa Catarina, e agora a Neuza nos conta de como que foi no Brasil todo. Então, a gente vai situando, né, o nosso pensamento nesse Brasilzão todo aí. Carla, a tua presença lá para nós validou isso que a Neuza diz, assim, da importância do CR, né? Dos conselhos regionais. Eu acho que a tua ida foi para marcar isso, né? Queremos te escutar. Então, se a minha ida foi para marcar, vocês me marcaram em dobro. Porque realmente eu fui para a mostra, representando a diretoria. Eu tive a sorte de ir, como eu contei lá, porque a Ana, infelizmente, não pôde, a presidenta, então lá fui eu, a secretária, e foi excelente, foi muito bom, né? Para mim foi um aprendizado. E ouvindo tudo que a Neuza estava falando, do que vai constar nesse documento, né? Ainda dá mais valor em cima daquilo que eu vi, né? Porque o que eu vi? Eu vi pessoas com muita criatividade, com muita vontade de trabalhar, em situações dificílimas, né? Às vezes impossíveis. Então, foi um evento que mexeu muito comigo. E uma das coisas que eu disse para todo mundo, que embora eu não seja do SUAS, eu não esteja no SUAS, agora eu sou o SUAS, né? Porque eu fui conquistada pelos trabalhos apresentados, pelo empenho das pessoas que quase fazem milagres no seu espaço de trabalho, quando criam formas de atender a população, né? E isso tem que ser assim na base de muita força, muita determinação, diante de muitas e muitas dificuldades. Então, essa mostra foi interessantíssima. A Neuza não falou, mas eles gravaram, né, Neuza? Sim. Então, em breve, eu acho. Já está disponível, então, para quem quiser assistir. E assim, eu acho que não sou eu que vou contribuir com o que se faz dentro do SUAS. Mas, se tivermos tempo, eu conto a história que eu mencionei
lá em Curitiba, porque diz um pouco daquilo que eu senti, do que eu acho que é o trabalho de quem está lá na ponta, né? Então, assim, foi muito bom ter estado lá, conhecer as pessoas que eu conheci, ouvir as pessoas que eu ouvi, né? Então, valeu muito a pena, foi ótimo. Por enquanto é isso. Tá Depois bem. eu conto histórias para o caso. Tá se bem. der tempo. Vou guardar, vou deixar para o fim, porque todo mundo fica aqui com nós para escutar essa história que vale a pena. Gostei da estratégia. Acho que essa nossa ida foi um atrevimento, assim, né, para todas nós, e que a gente se desafiou individualmente também para estar lá, né, nessa retomada da vida presencial. É isso que a Neuza disse, poder se organizar para ir, né. Nós vamos chamar as gurias que estão em casa, que estavam lá com nós, e que ficaram o tempo todo perguntando, mas será que sou eu? Será que eu tenho que ir? Né? Como que fica? Né? E aí a gente rompeu assim também com essa história de que na psicologia do SUS é feita só pelos psicólogos, né? E a gente tinha lá conosco a Eramar Isabel, né? Que a gente chama de Ira, então, que é uma assistente social, ela vai se apresentar, mas que tem feito um trabalho de formiguinha aí de mobilização das trabalhadoras, um pouco nessa perspectiva aí do que a Neuza vem dizendo. Então, a Eramar é minha conterrânea, minha colega, né? Trabalhei na mesma equipe com ela, para minha sorte, até há pouco tempo. Mas ela tem se dedicado, assim, a vida dela a organizar os coletivos das trabalhadoras do SUS. Então, nós queremos escutar um pouquinho, Ira. Ok, vamos lá, então. Então, boa tarde, né, à mesa e todas que participam desse evento de forma presencial e virtual. Aqui somos todas, né, lutadoras da política de assistência social, trabalhadoras assistentes sociais, psicólogas e usuárias, né, do SUAS aqui da região sul do Brasil. Então, eu sou Iramar, uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos curtos, crespos e com toques já grisalhos, estatura média, né? Me reconheço como uma mulher com muita garra e determinada a lutar por justiça social, como muitas de nós aqui, né? Então, eu sou assistente social, trabalhadora do SUAS e, no momento, coordenadora do Fórum Municipal de Trabalhadoras do SUAS aqui de Passo Fundo. Meu lugar de fala nesse momento é como integrante da coordenação colegiada do Fórum Estadual de Trabalhadoras do SUAS aqui do Rio Grande do Sul, FET-SUAS, que compõem juntamente com as colegas Flávia de Canoas e Letícia de Caxias do Sul. Então, e já no início, assim, falar de FET-SUAS já me vem à mente, né, as trabalhadoras, né, que integraram o nosso fórum lá desde a sua criação, né. Então, nesse dia, assim, eu vou citar a Leia, a Leila, o Agostinho, né, o Agnaldo, desculpa, o Agnaldo, e assim eu vou cumprimentar a todas, né, do nosso FET-SUAS. Nós estamos vivendo em um momento em que a política de assistência social vem sofrendo retrocessos e mais retrocessos, anunciados quase que diariamente, né, nesses 2 últimos dias, então, e não basta, assim, a gente só se indignar, né, nós temos que lutar, que reagir com urgência, né, aos ataques que as políticas públicas vêm sofrendo. E para enfrentar esse cenário, precisamos contar com trabalhadoras valorizadas, pois somos imprescindíveis, somos essenciais e precisamos ter condições de trabalho, né, para garantir o atendimento de qualidade à população. Então, nós, trabalhadoras e usuárias, precisamos estar cada vez mais juntas para defender, principalmente, a política de assistência social, né? Para isso, a gente precisa debater, precisa discutir, e nada como momentos assim, como esse que a gente está vivendo agora, né, para nos fortalecermos, para nos atualizarmos, né, pois é nas organizações e espaços coletivos que vamos nos preparar para defendermos e encaminharmos nossas bandeiras de luta, né. E a segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS, a Etapa Sul, oportunizou para os FETs de Santa Catarina, Paraná e aqui do Rio Grande do Sul, oportunizou se encontrarem, né, se conhecerem, trocar abraços. Para mim, por exemplo, foi um momento super importante também ter conhecido a Mariazinha pessoalmente, né? Foi lindo demais assim para mim.
E, enfim, para nos fortalecermos, né, enquanto profissionais do SUAS. Foi uma experiência linda dividir a mesa com a psicologia, né, que tem uma força potente e organizada, que fortalece a luta em defesa do SUAS. Se lá no cotidiano de trabalho, né, Eliana, a gente já faz uma dupla, né, fazia, mas continuamos fazendo uma dupla, assim, com psicologia, uma dupla aguerrida, né, e comprometida, no FET somos ainda mais fortes, né, ficamos mais potentes ainda. Até eu tenho uma amiga, né, colega psicóloga, que diz que morre abraçada com uma assistente social. Eu também morro abraçada com uma psicóloga. Então, voltando para a mostra, na mesa dos FET, né, que foi onde eu tive a minha participação, socializamos nossas bandeiras de luta, né, relatamos sobre os nossos movimentos, sobre as manifestações que a gente realiza enquanto FETs, né, em prol do SUAS, em defesa das trabalhadoras, das usuárias e da política de assistência social. Foi um momento de escuta, de reflexão, de aprendizado, onde constatamos que precisamos de estratégias, né, para mobilizar as trabalhadoras do SUAS, pois esse é um desafio que enfrentamos para compor, né, com todas as categorias no FET. Questionamos a falta da representação dos conselhos de classe, né? Por que eles não estão vindo? Como podemos mudar isso? O que está acontecendo, né? Vamos se movimentar, né? Uma realidade, claro, diferente da outra, né? Dependendo de cada estado. E falamos das potencialidades quando nos constituímos organicamente e das dificuldades quando isso não acontece, né? Discutimos sobre as dificuldades da participação orgânica, então, nos espaços coletivos, das profissionais se reconhecerem como trabalhadoras do SUAS, se enxergarem como classe trabalhadora, porque nós pertencemos à classe trabalhadora, né? E as nossas ações, os nossos movimentos devem partir desse lugar. Naquele momento também relatamos as articulações, né, do FET aqui do Rio Grande do Sul em parceria com o Fórum Estadual de Usuárias, né, para mobilizar, para apoiar, né, a criação de fóruns municipais por esse Rio Grande, né, de usuárias, porque essa é uma organização importante, uma organização coletiva importante, para que as usuárias cada vez mais conheçam a política, né, os seus direitos, se fortaleçam, né, principalmente para a sua participação lá nos espaços de controle social do SUAS, né. E a gente pode contar também um pouquinho da fundação do Fórum Municipal de Usuários aqui do município de Passo Fundo, que aconteceu em maio desse ano, onde entre falas lindas e potentes, né, das usuárias que encantaram a todas, uma delas traz na sua fala a defesa de uma trabalhadora psicóloga do SUAS, né, exigiu com legitimidade, né, que o serviço assistencial tenha uma equipe de referência completa, né, como determina a NOB SUAS RH. Então, naquele momento, assim, o pessoal ficou explícito, né, como é importante andarmos juntas, né, mostra o resultado, né, do vínculo construído entre a profissional e a demandatária da política, né, um vínculo de respeito, um vínculo de afeto e, acima de tudo, um vínculo de cidadania. É a usuária defendendo a trabalhadora, é a trabalhadora defendendo a usuária, e todas defendendo, né, a justiça social, a cidadania, a política de assistência, defendendo o SUS. Então, foi muito importante, foi muito interessante, e para mim fez muito bem ter ficado pertinho, né, das psicólogas, principalmente tinha assistentes sociais, mas eu me envolvi naquele momento mais com psicólogas, poder estar conhecendo, né, colegas que enfrentam as mesmas dificuldades que a gente no cotidiano, né, os mesmos desafios, e que têm potenciais também por a região do Sul, assim, foi muito legal. E eu finalizo agradecendo, então, a Compass, né, e ao CRP aqui do Rio Grande do Sul, pelo convite e apoio para a minha participação na mostra. Eu jamais vou esquecer, foi muito importante mesmo. E eu acredito assim, ó, SUAS fortalecido é usuária, é trabalhadora forte. Usuária e trabalhadora forte é SUAS fortalecido. A saída é coletiva.
Seguimos juntas. Beijo. Muito obrigada, Ira. Imagina a minha alegria quando me confundem com ela, né? Verdade. Os nossos Verdade. confundem, nos atrapalham, pode confundir, né? Podem achar que eu sou ela, que eu sou isso aí, né? Eu fico muito feliz. Assim, o cabelo, agora ela cortou o cabelo também, que nem o meu, não somos Mais parecida. andamos por aí esbravejando. Obrigada, Ira. Nós vamos escutar todo mundo, depois nós vamos abrir para poder todo mundo falar. Valéria, querida. A Valéria também está em casa, está em Passo Fundo. Ela não está em casa porque ela está lá na entidade dela, eu acho. Ela vai contar onde que ela está. Mas ela está lá também, vai nos contar. Se apresenta, diga quem tu é, o que que tu foi fazer em Curitiba. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí em Porto Alegre. Queria estar aí, mas não foi possível agora, mas estou aí presencialmente, né? Assim, por vídeo, né? Estou aqui na Leão, sim, estou na entidade. Enfim, agradeço, né, primeiro o convite, de novo, é muito, muito bom mesmo estar aqui, porque eu falo do lugar de uma profissional que acabou de se formar, eu me formei agora no início do ano, e eu tive uma experiência muito transformadora no final da graduação, que foi poder trabalhar com a Iramara e com a Eliana, né, duas gigantes aí, e foi trabalhar no SUAS que me transformou totalmente, né? A minha visão como profissional, como pessoa. E hoje eu sou muito feliz de poder compartilhar e dizer que eu sou trabalhadora do SUAS e que eu defendo o SUAS. E eu me lembro que eu saí daquele estágio falando que a partir daquele momento eu defendia o SUAS, né? E é muito bom estar aqui por isso, assim, né? De estar podendo estar dividindo um espaço com vocês, que são profissionais que eu admiro tanto, a Ira, a Eliana, a Mariazinha, né, o Gabi, a Neuza, a Carla, todo mundo, assim, é muito bom estar aqui e falar, então, que a Eliana falou, né, para ir para Curitiba, e eu fiquei com essa dúvida, mas será? Eu acabei de me formar, eu não tenho tanto, assim, para estar dividindo, né, com todo mundo, não tenho tanta coisa para estar contribuindo. E aí depois eu fui pensando que não, né, porque eu enfrento também os desafios de ser trabalhadora do SUAS desde o início. E eu entendo que é uma construção, é um local, um lugar que a gente está construindo, né? Que a gente precisa estar unido, estar debatendo, estar junto, estar se escutando, estar se olhando, se reconhecendo para isso, né? Tá se fortalecendo, como a Ira falou, né? E para mim foi um momento muito importante por isso, por estar me fortalecendo, por estar percebendo que as minhas dificuldades não eram só minhas, não eram só porque eu tinha acabado de me formar, né? Porque eu não era tão experiente, é porque são dificuldades do próprio trabalho na assistência. E aí a gente discutiu muito sobre isso, assim, sobre as dificuldades, sobre a maneira de sofrer, né? Sobre como a gente também sofre no nosso trabalho por ser um trabalho difícil, por lidar com um sofrimento que é muito de coisas básicas, né? Que faltam. A fome, a moradia, né? A invisibilidade que se dá para as pessoas. E eu falei sobre isso. Eu li um texto que eu tinha escrito sobre a invisibilização das pessoas. E aí a gente discutiu muito sobre isso, sobre como também, às vezes, o trabalhador acaba como se fosse desligando essa parte de estar sofrendo para ter a saúde mental, né? Mas aí eu fiquei me perguntando muito depois daquilo também. Será que não sofrer? Será que não conseguir olhar para o sofrimento e ser indiferente às coisas que acontecem estar saudável? É ser saudável? Será que isso é saudável? E eu fiquei muito pensando sobre isso, né? O que é saúde? Sofrer não é saúde também? Não fala de nós assim?
E aí a gente falou também, né, sobre as inseguranças do trabalhador, como a gente vai sentindo a insegurança desde o início, o receio de fazer, de agir de tal forma quando a gente está trabalhando, do cuidado, né, desse jogo de cintura, de tudo isso que vai também dificultando o nosso trabalho, de certa forma, né? Da burocratização das coisas, de como a gente gostaria de poder chegar e fazer de uma maneira e às vezes não pode, porque a gente sabe que não é assim, que vai encontrando barreiras, e isso não é assim específico de um local, né? Isso é de todos os locais, de todos, que foi o que eu vi lá na mostra, né, da região sul. Os profissionais falando sobre isso, sobre as suas dificuldades, né, e de dizer assim que eu fiquei também pensando como que a gente muda isso, como que a gente melhora o nosso ambiente de trabalho, como que a gente melhora enquanto profissional, e acho que é muito isso que a Ira e as outras colegas falaram, né, de se unir, e talvez seja porque eu tive muito contato com a Eliana, que fala muito sobre os estagiários, sobre os alunos, né? Ou por ter acabado de me formar e ter visto também a importância de ter ocupado um espaço tão importante de estágio com profissionais tão competentes assim e comprometidas e éticas e sérias, mas eu penso que tem muito a ver também de começar desde a graduação, né, de ir desde a graduação conversando com os alunos, falando que a gente possa estar participando, fazendo estágios, né, nesses espaços, assim, e eu sou muito feliz de dizer que hoje eu tenho estagiários. E isso é algo, assim, que eu acho que a gente tem que ter nos espaços, e que foi falado lá, né, sobre a importância de ter estagiários, sobre a importância de trazer os alunos para os espaços, né, do SUAS, de não deixar para depois, quando se forma, abrir um concurso, passou e foi lá e fez, conseguir uma oportunidade de trabalho, é desde o início. E acho que é assim que a gente vai construindo. Não é uma tarefa fácil, não é simples, mas acho que quando a gente está com um grupo que pensa junto, que está junto, que pega junto, que luta junto, comprometido e sério, eu acho que é o essencial, assim, é um baita de um começo, e por isso eu sou muito feliz de estar aqui e agradeço de novo a estar podendo dividir a mesa com vocês e ter ido para Curitiba. Foi muito bom ter conhecido vocês pessoalmente, né, ter mantido esse contato, assim, e acho que é isso, né? Tem mais coisa para falar, mas para início acho que isso aí. Obrigada, Valéria. A gente tinha, né, conosco a Jéssica, acho que a gente pode aproveitar essa tua fala para fazer a referência, que é uma acadêmica de psicologia, que era para estar aqui também contando a experiência dela, mas ela não conseguiu se liberar, né? Mas a gente foi com um time completo, assim, a gente foi com as professoras, com as estagiárias, com, né, os psicólogos, e foi muito legal a gente ir se reconhecendo. Quando a gente foi pensar nas mesas, né, nessas reuniões que a Neuza dizia preparatórias entre as compas aí, a gente, quando chegou na nossa hora da mesa do Sul, eu disse, mas essa mesa está muito acadêmica, né? Nós temos que botar mais, fazer uma mesa mais pé no barro, né, Maria? Aí, mas o que tu está sugerindo, Eliana? Eu sugiro que a gente escute os usuários, que a gente problematize junto com as nossas usuárias. Mas quem que vai fazer isso? Se a Maria, né? Mas será que ela topa para o Curitiba? Eu digo, não sei, vamos convidar, né? E aí a gente convidou essa senhora que está aqui conosco, atrevida, e que lá em Curitiba marcou, né, a presença da Mariazinha, como a gente chama ela, marcou depois da fala da Mariazinha, todo mundo que falou fez referência à fala da Mariazinha, né? E eu acho que é desse lugar potente, assim, que a Ira fez referência, porque a gente precisa estar juntas, as trabalhadoras com as usuárias. Eu acho que a Mariazinha provocou todo mundo no bom sentido, né?
Então, a gente quer te escutar também, contando para nós um pouco aí. Provocou e deslocou. Exato. Bom, vou tirar a máscara, porque acho que fica um pouco melhor. Então, boa tarde, né, a todas, para o Rafael, né, Gabriel. que é o único, o Gabriel, desculpa, que é o único menino aqui conosco neste momento. Eu sou uma mulher negra, né, tenho 1,57 m, estou com uma camiseta branca, que tem o mapa do Brasil, um verde bem fraquinho, para não ser esse verde, né, do Brasil, que hoje não dá para a gente usar, que está escrito, então, FEUSUAS, né, que é o Fórum Nacional dos Usuários do SUAS. Estou com um casaco preto, né, e os cabelos curtinhos, grisalhos. Né. Eu me defino como uma lutadora social, tá? Acho que esse é o meu lugar, assim, tá? Então, apesar de estar num lugar de psicólogas, né, de técnicos, enfim, mas eu sou uma lutadora, porque eu acho que eu tenho, na minha vida toda, lutada contra as injustiças sociais e tenho lutado exatamente para que a gente encontre este lugar que nós encontramos, né, no Compass, enfim, de poder estar participando. Então, quero cumprimentar mais uma vez, né, a doutora Neuza, que foi muito bom ouvi-la, a Eliane, né, o Gabriel, a Carla, a Iramar, as meninas, né, que estão em casa, enfim. E quero também cumprimentar a Dani, né, a Daniela, que é a nossa conselheira também no SES, né, a Doris, que também está aí, que também, né, foi representante, né, do CRP no SES, e dizer que, para mim, é um motivo muito bom, né, de poder estar, né, aqui com vocês. E eu sou de uma época, né, que ainda a psicologia, né, era só clínica, basicamente, né? E a gente tinha uma luta exatamente para que houvesse a psicologia social, que viesse também, né, para as políticas sociais, que não fosse só atendimento de gabinete, e a gente sempre achou que era extremamente importante. E os usuários sempre diziam o seguinte: nós não queremos ser atendidos, né, por um profissional de salto alto. Eu, no início, eu não entendia, né, o que eles estavam tentando dizer. Mas eles não queriam, porque o que eles queriam? Eles queriam um espaço que eles pudessem, né, estar falando das suas demandas, mas não com aquele olhar de avaliação, de questionamento, mas de eles poderem encontrar uma acolhida daquilo que, de fato, né, eles estavam trazendo, e que, na sua grande maioria, eram as suas dificuldades, né, a fome, enfim, né, e não aquele olhar mais técnico somente, né, sem a humanidade, né. Então, e a gente veio sempre fazendo essa luta. Assim. Eu, ouvindo, né, a doutora Neuza trazendo o relato de todo o Brasil, na realidade, né, desses encontros, e aí eu fiquei pensando, bom, nós não estamos diferentes de nenhum outro lugar, e que bom que a gente tem esta sintonia. E a nossa sintonia, eu acho que hoje está tão grande, tanto é que aqui ninguém se combinou, estamos todos de preto. Né? E aí eu estava vendo também, né, as meninas que estão em casa, todo mundo tem algo preto. Então, acho que isso né, tem algum significado. Né? Mas eu acho que nós, enquanto fórum, a gente participou, eu participei na mesa, né, com a doutora Roberta, que o tema, né, era o seguinte: as práticas da psicologia na emergência do atendimento na política de assistência social. A doutora Roberta fez uma análise de conjuntura, né, que trouxe toda a história, né, lá do início. E aí, no final, eu fiquei pensando, bom, a gente vai falar o que depois da aula que ela nos deu. Né? Mas foi tão importante, né, e eu acho que tanto ela quanto a outra professora que estava lá de Santa Catarina, que agora eu não lembro o nome dela,
também trazendo as realidades, né? Porque ela trouxe um pouco da realidade que foi, né, nessa pandemia, do atendimento, então, ali do outro estado. E aí, ouvindo tudo isso, né, eu estava dizendo que nós, aqui da região sul, também não é diferente, né? As dificuldades são as mesmas, né? Tanto para os usuários quanto para os trabalhadores. E agora, ouvindo a senhora trazer, então, é a realidade do Brasil, né? Como é que a gente vence, né, essas demandas, essas dificuldades, né? Como é que a gente avança? E acho que a psicologia, né, avançou e muito. Eu, que sou então, lá de trás, eu posso dizer assim, que hoje, na psicologia, está nota 10, porque vocês vêm trazendo e vêm fazendo uma discussão daquilo que, de fato, nós, enquanto usuários, sempre quisemos. É poder estar discutindo, é poder estar participando, tá? Vocês nos ouvindo e a gente ouvindo vocês. Tá? Que essa era uma dificuldade que a gente tinha, né, antigamente, de não se conseguir fazer isso. Hoje, a gente consegue sentar e estar aqui, né, no mesmo espaço, discutindo sobre uma mesma questão, que ela envolve a todos nós, não só os usuários, mas os trabalhadores, né, aos gestores também, às entidades também, né, porque a política pública ela está hoje tão defasada, né, e com tantos problemas que ela atinge a todos. Se a gente for pensar na realidade, se a gente quer, de fato, uma mudança, a mudança ela tem que ser geral, é com todos, né? Não só com os usuários, não só com os trabalhadores, mas também os gestores têm que se repensar, as entidades que hoje têm feito as parcerias com as gestões, elas precisam também pensar, porque o que os gestores têm feito? Eles têm transferido a responsabilidade que é deles para as instituições, e as instituições, né, num determinado momento, acharam que era excelente, só que hoje também estão vivendo a dificuldade, porque os gestores muitas vezes não repassam recurso, elas assumiram, né, o compromisso, né? Tem os trabalhadores que foram contratados, tem os serviços que estão sendo parcerizados e que tem que dar conta, só que não tem a estrutura necessária, né? Os gestores repassaram a responsabilidade e as entidades têm que dar conta, mas de que forma? E com isso, a precarização do serviço ela tem aumentado, né? Neste momento, se a gente for olhar, nós estamos com mais de 60, né, milhões de pessoas passando fome, passando dificuldade, né? Na rua tem aumentado muito a população de rua, são famílias inteiras, não é mais só aquelas pessoas moradoras de rua, não, hoje nós temos famílias inteiras com filhos, com crianças que estão sendo despejadas porque elas não têm, né, o trabalho, não têm como pagar o aluguel, não têm como sobreviver. Então, e aí voltando para a fala da doutora Roberta, né, ela trazia muito como é que a gente vai fazer para vencer, né, essas demandas nesse momento de crise, né, nesse momento de destruição das políticas públicas. E se a gente for pensar, nós só temos, de fato, uma forma, que é a organização. E aí nós, enquanto Fórum dos Usuários, a gente tem trabalhado muito, temos pensado muito como é que a gente traz esse usuário que está lá precarizado, que está lá precisando, né, que ele possa também vir junto na luta, na defesa, né, na busca dos seus direitos, da garantia desses direitos. E só temos uma saída de fato, que é a gente estar organizado, que a gente está junto, que a gente se organizar, né, coletivamente, porque sozinhos a gente não dá conta. E, para isso, nós precisamos que os serviços, né, hoje ofertados, que muitos, né, de vocês trabalham, né, eles tenham esta oportunidade,
né, de que, com isso, a gente está também garantindo um dos direitos socioassistenciais, que é de que o serviço, né, o usuário possa avaliar o serviço. E aí, essa é uma discussão que nós fizemos há muito tempo e a gente ouviu muito assim, não, porque os usuários estão querendo, não é uma coisa que não existe, né? Se o trabalhador não tem tempo nem de dar conta da demanda, né, do atendimento do dia a dia, como é que vai parar para estar ouvindo o usuário, para eles estarem reclamando? Primeiro, que é um direito. Segundo, né, que ele não quer fazer só a reclamação. Ele quer exatamente entender que serviço é esse, por que está dessa forma, né? E como é que pode fazer para melhorar. E a gente tem visto, nós temos aí, né, a prova viva do que a Iramar estava trazendo, né, das mulheres questionando o gestor, porque, bom, nós tínhamos, né, um atendimento, nós tínhamos tantos técnicos, foi tirado, e daí? É um direito nosso e nós queremos a garantia desse direito, nós queremos esse profissional, nós temos esse direito. Então, a organização do usuário, ela também vem, né, fortalecer esse trabalhador que está lá precarizado, que também está lá com um salário baixo, que está lá muitas vezes sem condições, né, sem um espaço adequado para o atendimento, né, que isso a gente vê muito. Nós temos a tipificação da política, nós temos, né, hoje a normatização, né, das equipes técnicas que devem ter nos serviços, só que se a gente for olhar, esses serviços, na realidade, eles só estão no papel, porque os CRAS estão muitas vezes com um profissional, que muitas vezes não tem sequer um recepcionista, né, para atender. Então, aquele profissional que está ali, ele tem que dar conta do atendimento, né, do usuário, dar conta do atendimento do telefone, né, e também, muitas vezes, da porta. Né? Então, assim, se esse usuário está apropriado, ele vai fazer o quê? Ele vai estar cobrando, né, do gestor que tem que ter as condições. Da mesma forma que ele quer um trabalho adequado, mas ele também quer as condições. Né? E ele vai lutar não só para que ele possa ter uma sala de sentar, né, e poder dialogar com o profissional, tá? Num espaço adequado, que o outro que está do lado de fora não fique escutando a sua demanda. E a gente tem visto isso, muitos serviços precarizados, né? E os trabalhadores desgastados, em sofrimento também, né? Porque o sofrimento não é só por não conseguir dar conta, é o emocional também, do salário baixo, das condições de trabalho. Então, tudo isso, a gente, enquanto usuário, a gente entende. E aí, como é que nós vamos sair desta questão? É exatamente com a organização. E por isso que nós precisamos que tanto o trabalhador apoie o usuário, quanto o usuário apoie o trabalhador. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado muito para a formação dos fóruns de usuários municipais, seja um fórum, seja um coletivo, mas que todo e qualquer serviço reúna, né, com esses usuários que eles atendem, expliquem, né, que política é essa, que serviço é esse, da onde que vem recurso, e se não tem o recurso, por que não tem o recurso? Quem é que tem que dar conta desse recurso? Porque é só assim que a gente vai mudar essa situação. Então, acho que foi uma mesa muito potente. Acho que a gente... Ontem ainda eu fui rever, né, o vídeo e foi muito emocionante, de fato, muito emocionante. Eu me emocionei, eu me motivei de novo, deu vontade, bom, vamos à luta, vamos sair, vamos, sabe, fazer mais, porque é isso, acho que a gente precisa. E quando a gente está aqui, por exemplo, hoje, quando a gente consegue se ver, se enxergar, se tocar, aumenta, né, essa nossa vontade e essa nossa potência, enfim, porque a gente tem uma potência muito grande, né? E nós juntos a gente consegue, e acho que é só juntos que a gente vai mudar essa realidade, né? Nós precisamos dar um up esse ano, né? Nós precisamos fazer com que as demandas nossas elas sejam atendidas, as demandas dos usuários sejam atendidas, as demandas das políticas sejam atendidas. Nós precisamos fazer uma luta conjunta
contra todo esse desmonte que está sendo feito aí, contra a falta de recurso, né? Então, eu acho que a gente pode ficar aqui horas e horas, né, falando sobre isso, porque é isso que vai nos fortalecer. E para não me alongar muito, eu queria terminar minha fala. Claro que eu não quero nem reproduzir como ela colocou, mas uma questão que me chamou muita atenção na fala, né, da professora Roberta, que ela dizia o seguinte: nós podemos, somos resistência, o motor das energias e sinergias que brotará de nós, precisamos agir. E eu acho que nós precisamos, é isso. Eu acho que o CRP está fazendo isso, o Combas está fazendo isso, e eu acho que fica um exemplo, né, para todos nós, para os outros serviços, né, para as outras categorias. Eu acho que está juntando, né, a psicologia com a assistência social, né, enfim, com as outras categorias de profissionais. Eu acho que é isso. Acho que é só assim que a gente vai, de fato, vencer. Mais uma vez, muito obrigada, né, por essa oportunidade, Eliane, de poder estar aqui. Muito obrigada, né, ao CRP Sul, né, obrigada, professora, porque tem sido muito bom, foi muito bom poder estar nesse espaço, estar com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, né, Ana? A gente tem que agradecer, né, assim, Sim. por obrigação, né, Mariazinha, pela tua vida, pela tua luta e por tu te dispor sempre a compartilhar com a gente. E para nós, a gente passou a pandemia com ela aí reunindo e sendo remotamente, e quando a gente pôde se abraçar em Curitiba foi muito emocionante, como a Ira diz. E para nossa alegria, a gente já pôde recebê-la em Passo Fundo também, fazendo isso tudo, né, lá em Passo Fundo. Acho que tem uma potência, um lugar que é só teu, assim. Eu só queria dizer, assim, tudo que a Mariazinha estava falando, a gente está organizando um vídeo dos 60 anos da psicologia. E, para isso, a gente está num debate, juntando materiais e pessoas, né, e fatos, uma série de questões, assim, já há alguns tempos. A gente reuniu um grupo, assim, de umas 10 pessoas, assim, no Brasil, para a gente poder tentar não esquecer de nada nesse vídeo, nessa história da psicologia de 60 anos. Mas a Mariazinha, falando, eu comecei a lembrar, assim, quando ela diz que a psicologia, né, no começo, ela é do tempo que a psicologia era só clínica. Isso é uma questão muito importante, assim, que se a gente for pensar, e nesse material que a gente está juntando para esse vídeo, a gente tem se dado conta disso, assim, que o que transformou a psicologia foram os movimentos sociais, né? E, por exemplo, assim, é num encontro como um movimento social dos usuários que a gente consegue tensionar a psicologia e que a psicologia vai se transformando. Então, a gente começa a ver lá, desde o tempo da ditadura, né, com os movimentos sociais que emergem a partir da ditadura, e depois a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, a constituinte, todo esse movimento das políticas públicas. Então, isso que foi transformando a psicologia, né? Então, eu acho que na amostra, né, teve assim, quase todas as amostras, a gente teve um usuário presente no Recife, teve uma pessoa muito interessante que era dos moradores de rua, como que isso é que nos tensiona e como isso que é que vai nos transformando, assim, as práticas da psicologia. Então, obrigada. Essa é uma via de mão dupla, né? Só se transforma se a gente se coloca para se transformar também. Gabriel, tu que eu não conhecia, né? Quando a gente foi pensar na mesa, a Mariazinha, para quem está escutando, assim, né? Nós estamos contando o que aconteceu lá, tentando dividir com vocês a nossa emoção. A Mariazinha estava na mesa de abertura, né? Tinha uma mesa antes da acolhida que a Valéria estava, depois teve a mesa de abertura, então, que a Mariazinha foi. E aí tinha uma mesa lá do tema da mostra, que é isso que a Neuza disse, que era da emergência e do desastre, né? E quando a gente foi falar na história das emergências e dos desastres, a gente dizia o que o Rio Grande do Sul tem de emergência e desastre? A KISS, né? E aí nós fomos conversando, né, Carla, de quem eram as nossas referências da KISS.
E aí a gente foi lembrando que de todos os colegas que se envolveram no atendimento daquele episódio, e a Carla me diz uma frase parecida, eu vou tentar dizer assim, e tem o Gabriel, né, que não estava envolvido no atendimento, ele vai contar por quê, né, e eu disse, eu quero isso aí, me dá o telefone dele, vou começar por ele, né, os convites, eu vou ligar primeiro para o Gabriel, né, e aí nós fiz uma ligação para o Gabriel e agora ele vai contar o resto. Eu lembro da mensagem que ele mandou. Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu sou Gabriel, sou psicólogo de formação, sou doutorando em estudos da comunicação humana lá na FSM. E um dia eu recebo uma mensagem de uma tal da Eliana do CRP, falando, posso te ligar? E eu, meu Deus, né? Gelei. O que o CRP quer comigo? E aí... Estou devendo. E aí, ela me liga e fala sobre essa amostra do SUAS, que para mim era uma sigla quase que estranha ainda naquele momento, me convidando para falar em uma mesa sobre emergência e desastre, porque eu sou sobrevivente da tragédia. E tem uma história do movimento até muito recente, especialmente com o julgamento, que eu pude te conhecer, né, Carla? Aqui em Porto Alegre, no caso, durante o julgamento, de uma atuação no movimento como sobrevivente que, como eu falei no evento, eu saí do armário como sobrevivente em 2020, né? Eu me assumi nesse lugar público como sobrevivente em 2020. Então, muito recente. E ela me convida para falar nessa mesa e eu fico inicialmente muito honrado com o convite, mas já estabeleço um limite, porque eu nunca atuei em emergências e desastres e só posso falar do lugar como eu venho elaborando de falar como sobrevivente com uma formação em psicologia e me apropriando aos poucos e recentemente desse lugar de fala. Então, a Eliana me diz, bom, é por isso mesmo que eu te quero. E eu, tá, assim eu consigo encarar. E quando eu fui montando minha fala, me preparando para isso, fui estudando sobre o SUAS, estudando sobre a psicologia no SUAS para me ambientar com o contexto do evento, e participando do próprio evento, ouvindo a Mariazinha, eu vi o quanto isso já estava em mim, já estava na minha formação, das minhas práticas com grupos de convivência lá, desde o mestrado, doutorado, em práticas com o povo, né, com a população, no contexto geral, no contexto de vulnerabilidade, e trabalhando com aspectos de cidadania e de, principalmente sendo fruto de um movimento social que foi, continua sendo a Associação dos Familiares Sobreviventes da KISS, que só por conta desse movimento social o julgamento pôde acontecer, eu pude o movimento também conseguiu proporcionar um lugar para mim, para eu ser voz de outras pessoas também, outros sobreviventes do movimento. Eu fui descobrindo que essa criação de autonomia de sujeitos, usuários, é a única via possível, eu acho, né? Eu lembro que no evento lá em Curitiba eu usei uma frase que eu ouço da minha orientadora muito e que para mim é muito significativa, que terapeuta é ajudante de herói. E é nesse sentido, não de herói de salvar a si mesmo e dos outros, né? Mas é que o terapeuta deve viabilizar a autonomia desse sujeito, né? Deve diminuir as situações de riscos, né? Deve evitar e precaver esse sujeito de não se vulnerabilizar nos próprios contextos que já são vulneráveis, né? Cada vez mais vulnerabilizantes, assim. E participando de uma mesa sobre emergência e desastre, como vítima, né, de um desastre, passando nesse olho do furacão, como eu uso a expressão, e me formando para ver esse lugar a partir de um lugar de cuidado profissional, né, e até mesmo de gestão do cuidado, eu me vi num lugar muito privilegiado de estar, né, para comunicar uma experiência bastante pessoal e de um lugar que eu acredito que eu fiz isso sem expor o horror da situação, mas falando de um lugar muito de uma formação e de subjetivação que eu passei e que tentei transmitir justamente nesse lugar de formação de profissionais para que lidem com um sujeito, né? Porque uma frase que eu usei lá em Curitiba e que repito aqui é que eu não sou efeito da tragédia, eu sou efeito de tudo que foi feito a partir da tragédia, eu sou efeito dos movimentos que surgiram, eu sou efeito
até do próprio CRP, porque o evento em Curitiba me subjetivou de uma forma que eu estou ainda processando o que foi estar lá falando presencialmente sobre isso, de um lugar que para mim ainda é novo, né? E que eu estou exercitando esse lugar de fala e que, de fato, lá no evento também anunciei que minha fala ela transitaria de um lugar de sobrevivente e de um lugar de psicólogo, porque são ambos os lugares que eu estou descobrindo e eles não são contraditórios, mas têm suas especificidades de lugares a serem melhor trabalhados, né, e melhor anunciados assim do meu posto de fala. Então, de fato, foi uma experiência bastante transformadora e que se tem alguma saída de fato que fica e que a gente repete, não é por acaso que a gente repete a questão do coletivo, é porque essa foi a saída mais potente, eu acho, que o encontro lá em Curitiba encontrou. A saída na potencialização comunitária, assim, coletiva, e de fato de acreditar na autonomia do sujeito. Eu acho que a Mariazinha, lá em Curitiba, trouxe frases muito emocionantes mesmo de fazer a gente se dar conta que quem detém o poder da coisa é o sujeito ali, sabe? É o usuário, é a ele que a gente deve... eu não gosto da expressão da voz, porque parece que a voz é nossa, que a gente tem que emprestar para o sujeito, né? Não é isso, se trata de simplesmente se calar para poder ouvir. Isso foi uma frase até que eu escutei num estágio meu, na época da graduação, de uma paciente que eu achei que eu atendi, porque depois eu vi que eu ainda sigo digerindo, né, isso do estágio, que foi que ela me disse que para aprender a ouvir, a gente precisa aprender a se calar. E eu lembro que quando eu estava escutando essa frase, ela dizendo, eu já antecipei na minha cabeça que ela ia dizer, para aprender a ouvir, a gente tem que aprender a falar. Então, eu falei por ela na minha cabeça e ela me corta com esse cala. E até hoje eu tento entender e acho que ela faz muito sentido, porque não é um calar de se silenciar, é um calar de justamente calar nossa antecipação sobre o outro, para deixar que o outro venha, e o outro vem com muita gente mais, né? Quando a gente potencializa um espaço aberto e não um espaço que a gente predestina ele a alguma função, né? E também no evento em Curitiba eu pude explicar um pouco de uma ação que eu fiz no movimento da KISS, que foi criar um grupo de sobreviventes antes do julgamento, um mês antes do julgamento, e alguns desdobramentos dessa ação, assim, que acredito que ainda tem uma potência nele, né? Porque lá na época do julgamento tinha quase 100 pessoas nesse grupo de sobreviventes, hoje segue mais de 60, e sigo nesse trabalho como sobrevivente, como psicólogo, pensando a atuação num contexto urbano, num contexto de movimento social, e sigo justamente explorando e aprendendo com vocês também como seguir nessa luta, que é não só por uma política pública, mas acho que por um jeito de conceber o sujeito, né, de entender o que é os processos de subjetivação nessa cultura que a gente vive hoje, nesse tempo que a gente vive hoje, e como nos articular coletivamente para sair desse caos saudável, né? Porque, acho que é um contínuo desastre a longo prazo que a gente está passando e como que a gente pode se articular. E eu encontrei uma saída no coletivo e quero seguir no coletivo porque acho que, como o evento nos trouxe, essa é uma saída. É isso. Gabriel, eu te agradeci lá em Curitiba, né, por tu ter dividido conosco, se atrevido, assim, né, é sempre muito difícil quando é a partir da gente, né, sempre mais doloroso, né, e é um debate que nós precisamos fazer, né, como formar, né, na formação da psicologia, na formação das psicólogas, como que a gente aprende e exercita fazer isso, né? Colocar a nossa história, a nossa vivência a serviço, né? A serviço da nossa formação, a serviço do nosso trabalho. E eu fico te escutando e eu fiquei pensando aqui que eu tinha que contar, que eu estava numa mesa também, que a gente conversou, nós estamos fazendo propaganda nas nossas mesas, porque é para todo mundo escutar, né? Para vocês irem ver lá
vale a pena, assim, escutar toda a fala, né? Mas a minha mesa era das relações com a justiça, né? Que é um tema, assim, do nosso dia a dia no SUS, que está ali o tempo todo presente, né? Mas eu acho que para contar, assim, daquela mesa, estava eu e a Neuza, né? E mais outros colegas também, mas eu acho que é isso que o Gabriel nos diz, serve para a gente entender aquela mesa e para a gente pensar as relações com a justiça. Nem sempre a gente tem uma ideia de que a psicologia tem que ajudar a entender, né? Então, quando a psicologia vai ajudar a entender, a gente imagina que a gente precisa atender a pessoa e daí, a partir do que ela nos diz, a gente vai dar um parecer. E eu fico pensando que a psicologia é muito mais do que isso. Quando eu vejo o Gabriel, eu tenho certeza, né? Assim, nós não precisamos ser aquelas pessoas que escutam as outras. A gente pode ajudar quem escuta. A gente pode emprestar o nosso saber, né, para o sistema de justiça, por exemplo. Então, eu não preciso ser a profissional que vai ouvir todo mundo para daí dizer para o juiz o que ele fazer. Eu posso emprestar meu conhecimento para que o juiz, para que o promotor, para que, né, possam também aprender a complexizar. E acho que a narrativa que o Gabriel vem fazendo, que é esse despertar, né? Esse se colocar, assim, sair do armário, que ele diz, se dizer eu sou um sobrevivente, e esse lugar político dessa fala, né? Porque é um lugar mais do que individual, político também, que aí ele coloca, ele é um psicólogo sobrevivente, um sobrevivente psicólogo, né? E aí, que transformações isso traz para a psicologia? Ele me perguntou esses dias o que nós falávamos enquanto ele falava. Nós estávamos discutindo o processo, né? Porque a fala dele nos impacta, nos incomoda, porque é isso. Então, a gente já tinha resolvido aqui na nossa cabeça. A gente já tinha entendido como é que era, a gente já tinha uma hipótese. Quando o Gabriel começa a falar, a gente revisita tudo aquilo, né? E aí a gente pensa assim, tá, nós esquecemos de novo, né, Mariazinha, de ouvir o Gabriel. Então, nós resolvemos o caso daqui sem falar com o Gabriel, né? Que é o que a Mariazinha nos provoca lá no primeiro dia e diz, vocês avaliam, decidem, elegem as prioridades, decidem o orçamento, só não falam para quem que é, né? Só esquecem do usuário. A gente só esqueceu desse pequeno detalhe de perguntar para os usuários se era isso que eles queriam. A gente planejou, comprou, fez, e aí, quando não acontece, vai lá e dizer que eles não aderiram, né? E como as gurias estão citando as minhas frases, eu digo também que não aderiu, que não é durex, né? Para aderir. Quem adere é fita crepe, né? O usuário não tem que aderir a nada, né? E aí como que a gente inverte? Então, acho que essa mostra foi potente, e eu também já assisti mais que uma vez, assim, tá lá no canal do YouTube também, né, Nádia, do Conselho do CRP, né? Tá no Paraná, eu acho. Tá no Paraná e acho que nós baixamos no nosso aqui. Vamos olhar depois para poder dizer e botar link lá. Acho que está no nosso, do Conselho aqui no nosso YouTube também, né? Do CRP, essa amostra toda com tudo isso. Quando a gente pensa em dividir, é para que a gente se pense e se repense. Que era o que eu dizia para as colegas antes ali, que eu dizia, ou a gente se vira, né, rompe com algumas coisas que estão postas, ou nós vamos morrer na praia, né, que é essa história assim, mas tem que ser psicólogo, que é o que nós estamos brigando agora. Nem precisa ser psicólogo, vai no coach, vai no pastor, vai no, né, não, por que tem que ser psicólogo? Qual é o valor, né, da nossa profissão e por que tem que ser nós? Então, nós precisamos conseguir responder isso. E a gente responde isso e a gente revê a nossa prática, né? Acho que isso está posto, assim, para nós, nessa comemoração aí dos 60 anos, que é uma comemoração, é uma festa, mas é também um momento de muita reflexão e resistência. Eu queria escutar vocês que estão aqui com nós ouvindo, né? Se vocês quiserem falar, e vamos ver o que tem no chat também. Querem falar, gurias? Pode ser. Se apresentem? Eu posso me apresentar, porque eu vim como ouvinte, né? Eu sou Vera, sou assistente social, sou de Passo Fundo também. E com as falas, assim, eu me emociono muito, porque é muito além disso, né? A questão do usuário, porque a gente que está lá na ponta, é muito difícil, né? Porque, assim, as demandas reprimidas são muitas e existe o SUAS, é muito bonito, que está no papel é lindo, a gente conhece, quem
sabe, né? É lindo que está no papel, né, do sistema, mas quando tu depara na ponta, lá no CRAS, né, na proteção social básica, tu vê que tanto difícil quanto para o usuário quanto para o profissional, né, que trabalha, que falta a questão que falta a sala para te poder fazer a escuta, né, sensível, né, não é aquela escuta, não é aquela acolhida, perdão, Coletivo. a acolhida coletiva, obrigada. Mas aí tu percebe o quanto é difícil isso. A gente está caminhando, tá muito bom, tá evoluindo. A gente percebe que está evoluindo. A questão da psicologia juntamente com a assistência social é excelente. Eu digo para minhas colegas, psicólogas, a assistência social não trabalha mais, nunca mais, sem o psicólogo. Não tem. Psicologia é ali junto, né? Mas eu percebo que ainda falta muito, né? O gestor, principalmente para os gestores mesmo, né? Essa questão do olhar sensível deles quanto para o profissional e para o usuário, né? Desculpa, eu acho que é isso a minha fala. Bom, eu sou a Letícia, eu sou estudante de psicologia e eu estou em processo de escrita de TCC e eu estou escrevendo meu TCC em cima da atuação do psicólogo dentro da atenção básica e desses, como vocês falaram, dos desfinanciamentos, né? Como que é esses desafios, né? Da falta de instrumentos tanto para o psicólogo quanto para o assistente social, né? Para os técnicos que trabalham na atenção básica, de trabalhar, né? Com esses usuários e o que falta, né? Para que essa atuação seja completa, né? Dentro do SUS. E está sendo, assim, riquíssimo para mim essas falas. Então, só tenho a agradecer por esse espaço na disputa que está sendo disponibilizado para a gente. Fica muito feliz que vocês estão aqui. Sim. Então, Posso fazer uma provocação? sim, falou. É Silvana. Tudo bom, Eliana? Boa tarde para todo mundo, né? Eu já circulo há um tempo ali na casa também, participando politicamente do conselho, do núcleo. Sou psicóloga do SUAS há 12 anos, fiz doutorado discutindo essa temática da nossa atuação, na verdade, da própria política, a própria construção genealógica da política. E participo da ABRAPAS também, da Associação Brasileira de Psicologia na Assistência. A gente também está, depois de um processo de adormecimento, né, da pandemia, a gente agora está programando a construção de um livro, uma pegada bem crítica, e a gente tem questionado bastante, a gente tem pensado nessa possibilidade aí, na esperança de uma mudança de governo, né, e de um renascimento do SUAS, e do quanto a psicologia, quem sabe agora, vai ocupar um lugar de protagonismo na política de uma outra maneira, né? E quero deixar essa provocação para as colegas aí que estão na gestão dos conselhos, do sistema conselhos, da própria Compass, né, Neuza, para o grupo que for assumir, enfim, de qual vai ser a nossa potência de ocupar esses espaços, porque eu continuo vendo muitas mesas, né, eventos do SUAS, e eu não vejo os psicólogos, né? Então, o próprio Encontro Nacional do CONGEMAS, que teve recentemente, assim, ainda a participação dos psicólogos, ela ainda é muito secundária, ela ainda é muito apagada, ela não coloca no lugar de apropriação que a gente já tem acúmulo, né, para discutir, a gente já tem caminhada, a gente já tem expertise, a gente já tem pé no barro para fazer esse debate, a gente já tem condições de fazer a crítica às nossas próprias práticas, às nossas próprias bases conceituais, a gente já conhece a nossa história dentro dessa política pública e a gente não ocupa esse espaço. Então, acho que a gente tem um desafio aí para os macacos velhos, no sentido, né, dos antigos, aí tem tanto psicólogo que é pré-SUAS, e a gente precisa ocupar esse espaço para poder ter um protagonismo e usar a nossa potência assim, na construção da política, né, e daquilo que é necessário. Política social não vai resolver a pobreza, nunca foi, nunca será,
mas a gente sabe que a gente consegue muitas brechas, mobilizar movimentos importantes e mudar histórias, e acho que a gente precisa se ocupar disso com um nível de responsabilidade maior, e eu não sei o quanto tem abertura, sabe, para isso. Francamente falando, assim, acho que a gente tem que começar a provocar um pouco o quanto a gente vai ocupar esses lugares de fala também enquanto profissionais, né, dessa política que já tem uma caminhada, né, consistente, assim. Então, é uma provocação aí para deixar para a gente pensar. Obrigada, Silvana. Nós temos mais uma aqui no auditório conosco e depois a Dani também vai falar. Não, então, né, apresentando, eu sou a Emily, sou estudante de psicologia indo para o sexto semestre agora. E assim como, acho que era Maíra, o nome dela, que falou ali que... A Valéria. Valéria, é? É que eu não sei o que a você falar. estagiária, que ela trouxe a questão do estudante se inserir nessa parte, né? E justamente isso que eu estou fazendo, estou conhecendo aqui o SUAS, né? Ainda não conheço muito, talvez possa desenvolver também um TCC. E é isso, eu estou aqui para conhecer mesmo, para ouvir, e penso em seguir nessa área, que eu acho, essa luta social, eu acho isso muito bonito. Além de bonito, necessário, né? A gente vê como a gente precisa mesmo dessa assistência, ainda mais agora, com preço muito alto das coisas, a gente vê muita demanda. Então, é isso, assim, por enquanto eu estou aqui para ouvir, para conhecer, e está sendo muito interessante essa experiência. A gente fica muito feliz que vocês estão aqui. Eu digo sempre que a gente dá cachaçinha, né? Se tomar, já sabe. Eu queria falar uma coisa bem rapidinha, e daí acho que já tem a ver com a Dani mesmo, sobre isso que a Silvana trouxe, que eu acho que é muito importante, porque agora a gente teve há poucos dias a eleição do CNAS, do Conselho Nacional da Assistência Social, e é um espaço onde a gente tem pouca representação da psicologia, que reflete nisso que a Silvana está dizendo. A gente tinha a FENAPSE, que não podia se candidatar porque já tinha sido do Conselho, que lá tem o rodízio, tem toda uma burocracia. Aí a gente tinha o Conselho Federal de Psicologia, e a gente tentou credenciar outras entidades para a gente ter mais lugar lá dentro do CNAS, né? Mas não foi possível, que as outras entidades de psicologia não estavam preparadas, ou seja, o que a gente tem para garantir um lugar no CNAS era a FENAPSE e o Conselho Federal de Psicologia. E a gente conseguiu manter o Conselho Federal dentro da direção lá, da coordenação, graças a Deus, para manter. Então, agora... A nossa questão é exatamente poder cadastrar outras associações, né, seja de políticas públicas, mas que implica na assistência social ou qualquer outra associação de psicologia, para estar lá credenciada no CNAS, para a gente ter um poder, ter mais disputa dentro dessa coordenação nacional dessa política. Né? Acho que isso reflete isso que o controle social e isso que a Silvana disse. Por isso, já passo agora também para a Dani. Boa tarde, então, para todas, todes e todos. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Arns, sou psicóloga. Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, cabelos loiros que agora estão crescendo, estão abaixo dos ombros, assim. Atrás tem uma parede branca, bege, sei lá. Tem uma roda de gigantes aí, né? Cumprimento a todo mundo. Em especial a Mariazinha, que tem sido uma parceira e tem me deixado menos assustada nessa coisa gigante que é o Conselho Estadual de Assistência Social. Ela é uma gigante, com certeza. Uma gigante que eu admiro muito, quero, quando eu crescer, eu vou ser que nem ela. Acho muito bacana ver estudantes, né, de psicologia aí bebendo dessa fonte. Quero dizer que a gente vai evoluindo, vai crescendo, se espera que a gente faça esse processo, mas a gente sempre vai bebendo. A gente nunca para de beber, a gente nunca para de aprender, né? Isso é constante, assim. E eu queria dizer para a Valéria, né, dessa fala, que quando ela provoca, né, pensar a saúde é sofrer,
também, né? E eu concordo contigo e fico feliz que tu trouxe essa reflexão, provocação, porque eu acho que a gente tem, e aí eu convido para quem está nesse processo de quase se formar, já está indo aí na beira do trabalho de conclusão de curso, e para quem segue como profissional de psicologia, que a gente acaba aprendendo na faculdade, ou pelo menos na minha época, que foi lá de 2002, né, já faz um tempo, que a gente tem que assumir essa chamada neutralidade, né? E o papel que nos convoca depois que a gente se forma é desobedecer a isso. Desobedecer essa chamada neutralidade, porque isso não existe. Ainda mais num país tão desigual. Ainda mais num país cheio de violações. Então, não tem como ser neutro. Não tem como ficar em cima do muro e não tem como não sentir essa violação também, e esse sofrimento e essas dores. Então, assim, a gente precisa poder sentir isso para poder se revoltar e para poder olhar em torno. E quem mais sente isso? Porque sentir isso sozinha o tempo todo também é complicado. E aí vem a fala da Mariazinha: a gente precisa se olhar, a gente precisa se dar as mãos, a gente sofre junto, mas a gente também vai lutar junto. Eu acho que foi um pouco também a fala da Iramar. E aí eu fico pensando que eu acho que uma atenção que a gente tem que ter, que tem muitos serviços do SUAS onde trabalham psicólogos e psicólogas que estão em serviços que eles não têm apoio de colegas, não têm apoio de gestores que sintam esse sofrimento junto, eles estão muito sozinhos, e a gente precisa começar a criar esses espaços onde as pessoas possam, né, falar sobre essas coisas e sentir que tem alguém com quem possa estar junto, porque senão aí gera um sofrimento a nível de saúde mental mesmo, de tu não aguenta um sofrimento desse tamanho sozinho, ou sozinha, não tem como, é muito doído. Então, isso vale para qualquer pessoa, quanto mais sozinha ela tá, mais chance dessa dor e desse sofrimento, dessa violência engolir ela. Se tu tá junto enquanto coletivo, tu consegue, vai reunindo as poucas forças que cada um tem, e aquela força fica maior e tu consegue, quem sabe, derrubar essa violência. E aí o que eu trago, fiquei pensando um pouco nesse relato do Gabriel, né? Eu gostei muito dessa provocação também. Eu ainda fico um pouco, né, paciente, cliente, cada um usa o nome, mas a pessoa que tu atendeu, né, estava atendendo ali, de dizer que para aprender a ouvir é preciso se calar. Tem algumas pessoas que também fazem a provocação, que tu escuta para compreender ou para responder, que eu acho que está um pouco na linha do que ela, né, te passou, assim. E aí eu lembro que eu fiz um dos primeiros trabalhos que eu tive no Ação Rua, em Porto Alegre, um programa que estava voltado na época para atender crianças e adolescentes em situação de rua. O profissional que foi trabalhar com a gente, ele trabalhou a escuta. A maior ferramenta que vocês têm é a escuta, então vamos trabalhar ela. E ele dividiu a gente em duplas com pessoas que eram várias equipes da mesma instituição, então eu sentei com um colega que eu não tinha convivência, ele era de outra equipe. E a ideia era escolher entre nós quem falava mais, né? E eu digo, eu acho que ele, olha, eu sou quietinha, eu digo, eu acho que eu falo. Então a dinâmica era que eu ficasse quieta ouvindo a história dele, sem falar nada, sem tocar nele, sem nada, né? Que eu acho que a pandemia às vezes fez isso com a gente não podia tocar outra pessoa. E eu fiquei ouvindo a história dele, né? E ele estava contando um pouco sobre uma pessoa da família dele que tinha falecido, que era uma pessoa muito querida para ele. E aí terminou a história, a gente tinha que resumir em uma palavra, e eu falei saudade. E ele encheu o olho de lágrima, eu enchi o olho de lágrima junto. A dinâmica terminou dessa forma. E a partir dali, alguém que era totalmente estranho, que frequentava a instituição comigo, se tornou um amigo, né? Por conta dessa escuta, que foi uma escuta diferente, né? Uma escuta em que eu mais escutei do que qualquer outra coisa e senti junto com ele a partir daquilo que foi falado. Então, eu acho que, enfim, a gente está fazendo um pouquinho isso hoje também, né? Essas escutas de diferentes olhares de todas essas pessoas que participaram de um mesmo evento e foram
absorvendo diferentes partes, né? E foram trazendo essa riqueza de informações para nós. Então, parabéns, está sendo muito bom. É isso, gente. E, Dani, agora desobedecer é uma palavra de ordem. Está na ordem do dia. Escutou, Dani? O que diz a chefa aqui? Desobedecer. Desobedecer é uma palavra que está na ordem do dia. Tu falou desobedecer. Acho que a gente vai deixar esse nosso encontro gravado, ele vai para o YouTube depois, a gente vai poder rever ele, né? Eu vou pedir para a Carla contar a história dela, que todo mundo ficou esperando até agora, e a gente encerra com a história da Carla. Né? Encerra, interrompe, não encerra. A gente interrompe o encontro de hoje, segue pensando. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, em que a gente discute essas questões do SUS, então está todo mundo convidado para vir para esse grupo, que é o nosso grupo do núcleo. Então, a gente também convida para acompanhar as redes do Conselho, para estarem conosco. A gente está criando essa forma de encontro ainda, provavelmente a gente vai seguir nessa vida híbrida aqui, né? Quem consegue estar aqui, quem consegue escutar remotamente, né? Então, vamos lá. Eliana, Oi. só deixa eu registrar que ela conseguiu, demorou para entrar, que teve dificuldade, mas a Denaíra aqui do Fórum Municipal de Usuários do SUS também está com a gente. Só para dar um oi para ela. Que bom. Mariazinha, lá, ó. Olha aí o que tu faz, Mariazinha. Oi, Denaí. Que bom que tu estás aí. Nós vamos colocar o link aí no chat. Se eu te mandar, tu coloca, Nádia? Do grupo do WhatsApp? Tá, vamos colocar no chat. Então, eu espero que vocês não se arrependam. Não. Vou pegar uma água. Enfim, eu, há um tempo atrás, fui fazer um curso pequenininho sobre contação de histórias, né? Histórias de tradição oral. E a professora, que é uma grande contadora, que participou do 15º, dos 15 anos, né, do CREPOP, lembra, Neuza? A Cris, que contou uma história. Sim, muito, muito legal. E aí eu aprendi, ouvi ela contando uma história que quando eu estava lá no evento, em Curitiba, eu mencionei porque eu achei que fazia sentido, né? E também a história de tradição oral não precisa fazer grandes sentidos, ela também não tem moral, né? Depende também daquilo que a pessoa sente enquanto... Estou dando desculpa, tá? Enquanto ouve, mas enfim. Então, essa minha professora ouviu essa história de um contador de histórias canadense. Então, vocês podem imaginar o cenário, né, dessa história. Então, tinha uma vila, essa vila ficava entre montanhas, perto tinha um rio, tinha uma floresta, e nessa vila morava um velho. E esse velho era muito sozinho. Ele não tinha mais amigos, eu não sei o que aconteceu com a família dele, mas ele era sozinho. Um dia ele acordou e começou a pensar que ele queria ir embora da vila. Ele não queria mais ficar lá. Mas que se ele fosse embora, as pessoas iam achar que ele estava fugindo. E ele não queria isso. E ele continuou pensando e achou que o melhor era morrer. Mas que a morte dele tinha que ser notável. E aí ele teve a ideia de se deixar devorar pelos ursos. E ele levantou, atravessou a vila, foi em direção ao rio, se deitou num gramado, encostou a cabeça numa pedra, ficou ali. E o sol começou a bater no rosto dele, e ele pensando, e ele começou a ficar com medo. E achou que não era uma boa ideia. E aí ele levantou para ir embora. Mas ele ouviu o barulho das folhagens, das folhas das árvores se mexendo, e de repente ele viu, entre as árvores, uma cabeça de urso, 2 cabeças de urso, 3, 4, 5, 6, 7 ursos. E ele, em pânico, olhou para os ursos e disse: "Olá, ursos! Eu vim aqui para convidar vocês
para um banquete em minha casa. E aí um dos ursos, com um cabelo lindo, assim, grisalho, fez um discurso. E os outros ursos ouviram. Quando ele terminou o discurso, os ursos desapareceram. O que ele entendeu? Que os ursos iriam. E assim ele voltou para a casa dele, passou no meio da vila, avisou para as pessoas da vila: amanhã os ursos virão comer em minha casa. Velho, você é louco! Os ursos são nossos inimigos. Ele nem deu bola. Foi para casa. Chegou em casa, começou a fazer uma faxina. Tem um tempão que ele não faxinava a casa dele. Trabalhou, deixou a casa um brilho. E aí ele foi fazer comida. Ele não sabia o que os ursos gostavam de comer, mas ele sabia o que ele gostava de comer. Então ele cozinhou. Ele fez uma comida super perfumada. Ele fez sobremesa. Ele fez suco. E aí ele foi dormir. Quando ele foi deitar, ele já não estava mais se sentindo tão mal. No outro dia ele acordou, botou uma roupa que ele gostava de usar, pegou uma lata de tinta vermelha, abriu a lata, mergulhou os 2 dedos e fez 2 marcas na testa, 2 marcas no coração, 2 marcas no braço. E assim ele foi buscar os ursos. Quando ele chegou lá, eles estavam lá. E assim eles foram todos para a casa do velho. Chegaram, foram direto para o pátio, sentaram ao redor de uma fogueira que o velho já tinha preparado e ficaram lá, conversando, comendo, parecia gente. Aí, quando eles terminaram de comer, aquele urso bonitão levantou e fez um discurso na língua dos ursos. Eles começaram a ir embora. Cada um que passava pelo velho ia lambendo as marcas vermelhas. Quando o último urso ia saindo, ele parou e disse: sabe, velho, eu já fui humano e eu entendo a língua dos ursos. E aquele urso mais velho, gostaria que você soubesse que ele sabe como você se sente. E aí, a partir daquele dia, todo mundo, mas todo mundo, começou a convidar tudo que é tristeza, tudo que é angústia, tudo que é sofrimento, para um belo banquete. Essa é a história. E aí, foi isso que eu pensei, daquele encontro, né? Em que que as pessoas estavam falando da dificuldade do trabalho, mas, ao mesmo tempo, dessa capacidade de ter outras pessoas que entendem esse trabalho, que entendem essa dificuldade. De poder fazer um banquete. E de poder fazer um banquete. E aquilo era um banquete. Foi um banquete. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Continuamos com o banquete. Sentimos nós todas convocadas, assim, convidadas para esse banquete. Acho que, de fato, é muito isso, né? Quero perguntar se vocês querem dizer mais alguma coisa. Maria, Neuza, Gabriel? Só agradecer. Eu só agradeço também por estar aqui de novo com vocês, né? Acho que não é o último encontro e já me convido de novo, né? Me convido de novo. Convidei a Mariazinha, tive o privilégio de viajar de Curitiba para Porto Alegre com a Mariazinha no dia depois do evento, né? E já estamos marcando coisa também. Ela vai para Santa Maria. E, enfim, vamos seguir me mexendo. Eu agradeço, só agradeço. Eu quero também agradecer mais uma vez e continuar com a provocação. Para as meninas que estão chegando, dizer que a gente, né, enquanto usuário, a gente tem tentado se organizar. Aqui em Porto Alegre, se vocês são daqui, a gente está com uma dificuldade muito grande de que os usuários consigam se organizar coletivamente. Mas eu estou no Conselho Estadual de Assistência Social, tá? E a gente tem lutado, né, nos municípios, nos locais que vocês trabalham, tá? Se vocês quiserem, né, contatar comigo para a gente pensar alguma atividade junto com os usuários, eu estou à disposição, tá? E eu acho que é importante. Nós estamos fazendo um movimento. Em novembro, a gente vai fazer um grande encontro estadual dos usuários aqui em Porto Alegre,
tá? Estamos mobilizando, que eu acho que a única alternativa, de fato, é a gente mobilizar os usuários e a gente estar muito juntos. Tá? Então, eu estou à disposição, tá? Porque vocês quiserem, precisarem. Dia 20, em Santa Maria, nós vamos fazer na Câmara de Vereadores, de tarde, a formação do Fórum de Usuários então, de Santa Maria. Tá? Então, a gente está nesse movimento. Tá? E agradecer mais uma vez e dizer que eu continuo à disposição e vou estar sempre à disposição, tá? Seja onde for, a gente está junto e queremos estar junto, tá? E acho que essa é a nossa alternativa. Muito obrigada. Nós que agradecemos, eu acho, né, poder estar junto de novo e fazer esse registro. Obrigada para quem estava aqui conosco, né, de casa, do trabalho. Dani, né, por estar lá por todas nós, ela sabe disso, né? E é isso, né? A gente segue. A Nádia, a Nádia é nosso polvo, Nádia, né? Eu espero a Nádia, eu olho para ti, só vejo um polvo, né? Ela faz tudo, né? Que estava aqui. A Jennifer tinha outra intérprete junto, né? Luciana, eu acho, né? Isso. A gente faz questão também de garantir a acessibilidade, né? Nós vamos deixar isso no YouTube depois, para que mais psicólogas e mais pessoas possam estar conosco. Isso, brigadão. Valeu, pessoal, pela parceria. Tchau, Ira. Abraço, Denair, Ira. Um abraço a todas e todos. Estamos unidas aí, forte, firme para a luta. Nós tiramos foto, sim, temos print. Quem está aí e quer abrir a câmera ainda, vamos fazer isso. Vamos abrir as câmeras, então. Eu não consegui fazer hoje print. A Nádia Paz, que está ali. Isso. A Anaí tem que abrir a câmera. Tem Se a mais gente gente. levantar, Nádia, fica melhor. E para sair, né? Então vamos fazer uma coletiva. Não, Não, Vem, Gabriel. Não Também pode. sou mais. vamos de preto. Vamos de preto. Aí. Bena, abre de novo, Bena. A Bena está na rua. Deu? Valeu, gente. Beijo. Eu só fui identificar a Neuza depois que vocês ficaram grande aí.